Uma Judging Freedom, hoje é sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026, é o fim do dia, é o fim da semana, é o nosso momento favorito. Meus queridos amigos Ray McGovern e Larry Johnson cumprindo seu duplo dever. A mesa redonda da comunidade de inteligência, Larry Ray, muito obrigado. Obrigado por se adaptarem à minha agenda. Vamos primeiro a algumas notícias relativamente urgentes. Uma história sobre a qual vou perguntar ao Larry daqui a um minuto é que a China, segundo relatos, entregou equipamentos de radar muito sofisticados ao Irã. Mas, para mim, mais urgente são os comentários feitos pelo ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, com respeito à rejeição americana da oferta do presidente Putin para estender o New START. Ray, sei que você está a par disso. O que o ministro das Relações Exteriores Lavrov disse? Ele disse mesmo, quando traduzido para o inglês, fomos enganados? Bom, ele não disse queimado, mas usou palavras equivalentes a isso. O entrevistador perguntou a ele, você acha que foi enganado desde que a OTAN violou sua promessa de não mover a OTAN mais perto da Rússia? E ele disse, sim, eu fui o equivalente fui passado para trás, mas ele disse muitas outras coisas, muitas delas desnecessárias. É claro que ele está muito, muito chateado, assim como Putin, sem a menor dúvida. Ele mencionou uma série de coisas aqui. Eu fiz algumas anotações. Uma das coisas que ele diz é, nós temos Ivo Russije Povorka, certo? Um velho provérbio russo. Você mede as pessoas 7 vezes antes de cortar uma vez. O que diz muito sobre a índole russa. Temos avaliado com muita cautela por um longo tempo agora e tiramos as nossas próprias conclusões. Ele se refere à ligação telefônica de Obama para Putin, quando o golpe estava sendo preparado em Kiev em 14 de fevereiro. Obama tranquilizou Putin dizendo, não se preocupe com isso, está tudo bem, temos os europeus vigiando a situação. Não tentem de forma alguma dizer ao Yanukovych para não concordar com aquilo que ele já havia concordado. E eis que houve o golpe. Então, havia muitas coisas desnecessárias. E, na verdade, o entrevistador perguntou a certa altura, então, como você se mantém otimista? E ele diz, na verdade, o que você quer dizer com otimista? E ele nunca explica por que está otimista, porque ele não está mais. Como venho afirmando já há bastante tempo, se os Estados Unidos, se o presidente Trump não conseguir concretizar a simples prorrogação das restrições impostas pelo Tratado New START por apenas mais um ano, o presidente Trump não o presidente Trump, mas sim Putin e Lavrov tirarão as suas próprias conclusões. E concluíram que ele ou não é dono de si, ou ele não quer. E assim, há uma nova fase aqui, há um novo regime prejudicial aqui, onde haverá uma luta árdua para colocar as coisas de volta no ritmo de voo que tinham há apenas algumas semanas. Larry, antes de falarmos sobre a entrega chinesa deste equipamento de radar tão único aos iranianos, qual é a sua opinião? Quão prejudicial para as relações entre os Sauer e a Rússia é a inexplicável rejeição de Trump à oferta de Putin de estender o New START por um ano? Eu acho que é exatamente como o Ray o apresentou. Sabe, eu não estava familiarizado com a medida 7 antes, mas sabe, uma parte da medição deles é esta. Trump tem falado bonito sobre, vamos normalizar as relações, ok? E não tenho certeza qual foi a substância do acordo em Anchorage, mas pelo menos o que os russos saíram pensando que tinham algo. Mas então veja o que Trump fez. Em 28 de dezembro, enquanto ele se reunia com Volodymyr Zelensky, uma tentativa é feita para matar o presidente Putin com drones que estavam, eles receberam dados de mira da Agência Central de Inteligência, no mínimo. Ainda hoje, mais cedo, houve uma tentativa de assassinato contra o vice, o general, que é o vice do principal negociador da Rússia, nas recentes conversações trilaterais. E, imediatamente, Lavrov veio a público para dizer aquilo foi Kiev tentando destruir a negociação. Foi essa tentativa de assassinato que ocorreu em Moscou ou
Não, em Dubai? não, em Moscou. Então ele estava no prédio onde morava. Levou 3, 4 tiros nas costas. Mas felizmente ele está vivo. Não o matou. Mas isto representa o quarto ataque desse tipo a um general. Não houve nenhum esforço para aliviar as sanções contra nenhum dos russos que foram sancionados pelos Estados Unidos. E de facto tivemos esta semana Bessent e Trump a gabar-se de pressionar a Índia para parar de comprar petróleo russo. Então você tem que olhar e dizer, não, mostre-me uma única coisa concreta e mensurável que os Estados Unidos realmente fizeram para dar um sinal claro aos russos. Estamos falando sério sobre negociar com vocês, além de enviar os palhaços do setor imobiliário para conversar com... A entrega chinesa de um radar estratégico tridimensional IG-LC-8B ao Irã, ela é significativa? É algo simbólico ou é substantivo ou são ambos? É muito significativo e vem junto com o fato de que os chineses também implantaram no Irã um sistema que desativa o GPS. Então, se você desativar o GPS, isso significa que os mísseis de cruzeiro Tomahawk voarão sem rumo. Eles não conseguirão atingir seu alvo, supondo que a Marinha consiga se aproximar o suficiente da costa para dispará-lo. Mas então este radar agora fornece a cobertura, o aviso antecipado de que o Irã vai precisar sobre os F-35 que se aproximam e outras aeronaves de combate que os Estados Unidos usariam caso decidissem lançar um ataque contra o Irã. Então, a única maneira pela qual os Estados Unidos poderiam atacar e tentar prejudicar o Irã seria a partir desta pequena força naval posicionada ao largo da costa do sul do Irã. E então, com ataques aéreos que viriam em grande parte do leste e possivelmente do norte. Ray, Trump está mesmo diante de uma escolha entre um acordo com o Irã e agradar seus apoiadores sionistas, ou não há conflito algum? Ele é totalmente refém dos apoiadores sionistas. A oportunidade de fazer um grande acordo com o Irã que traga paz, que se dane. Bem, juiz, não é muito complicado. A resposta à sua pergunta é sim. Não só os sionistas, mas os neoconservadores estão realmente atacando o Trump. Como pode montar essa armada e não usá-la? Bem, o outro aspecto é um que o Larry aludiu. É a China e a Rússia. Eles estão exercendo uma grande influência agora em relação aos Estados Unidos. Agora, o que aconteceu? A Rússia recebeu o conselheiro de segurança nacional, Larijani, vindo do Irã, e eles tiveram uma conversa importante. Isso aconteceu há apenas 3 dias. E, de repente, temos uma reunião marcada entre negociadores do Irã e dos Estados Unidos, que acontece em Omã hoje. Os resultados ainda não estão claros, mas ainda não há guerra. A outra questão é que não tenho bem a certeza se o Netanyahu realmente quer que façamos isto agora, porque ele experienciou, da última vez, como todos nós sabemos, mísseis hipersônicos diretos vindos do Irã, contra os quais ele não se conseguiu defender. Então, está tudo em aberto. Todos os sinais indicam que Trump está sob grande pressão, mas também há uma contrapressão de Pequim e também de Moscovo. Olha, não queres fazer isso, isto é demasiado perto de nós. Temos interesses reais aqui, os chineses no petróleo, os russos é mesmo a porta deles ali com o Mar Cáspio. Por isso, desta vez é diferente. Não, acho que não vai acontecer. Larry, que propósito militar concebível seria alcançado atacando o Irã? Propósito militar americano. Irritando-os ao extremo e provavelmente inspirando o Irã a prosseguir com a aquisição de uma arma nuclear. Sabe, até este momento eles têm respeitado a fátua do Ayatollah Khamenei. E eu estava conversando ontem com o professor Morandi e com o Nima Alkirshed. O Nima mora no Brasil, mas ele voltou por alguns meses para visitar a família depois de 12 anos de ausência. E ambos disseram que houve uma mudança notável na opinião pública, onde a maioria do público, algo bem acima de 75%, está dizendo, sabe de uma coisa? Se tivéssemos uma arma nuclear, não estaríamos enfrentando essa porcaria toda agora. E então, se os Estados Unidos avançarem e decidirem lançar para tentar atingir alvos no Irã, acho que isso terá
o efeito irônico, o final de inspirar, de finalmente persuadir o Ayatollah a reverter e dizer, sabe de uma coisa? Nós vamos ter que fazer alguma coisa para nos proteger. Então, os Estados Unidos, apesar de afirmarem que podem causar um grande estrago, eles não estavam contando com todo o apoio que tem vindo, tanto da Rússia quanto da China. E naquela conversa que o Putin e Xi tiveram, e Xi estava, na verdade, coordenando com Putin antes de falar com Trump, porque ele queria que Putin soubesse, aqui está o que vamos falar, aqui está o que vamos dizer, e eles também queriam ter certeza de que estavam na mesma página. E eles estavam na mesma página em relação ao Irã e à ameaça representada pelos Estados Unidos, assim como o apoio a Cuba. Eles também fizeram questão disso. Então... aqui está o Trump. Bem, eu nem quero caracterizar isso. É tão absurdo o motivo pelo qual o Irã deveria estar preocupado. Ele está de volta com essa bobagem de que ele obliterou totalmente as capacidades nucleares deles em junho, mas vocês vão ouvi-lo e vê-lo. Chris, número 14. O líder supremo do Irã deveria estar preocupado agora? Eu diria que ele devia estar bem preocupado, sim. Ele devia. Como sabem, eles estão negociando conosco. Sei que sim, mas os manifestantes disseram, onde estão os americanos? Prometeram que os apoiariam. Ainda os apoiamos? Nós demos apoio a eles. E olha, aquele país está uma bagunça agora por nossa causa. Nós entramos, acabamos com o nuclear deles. Se não tivéssemos desfeito aquele acordo nuclear, não teríamos paz no Médio Oriente, porque os países árabes nunca teriam conseguido fazer isso. Eles tinham muito medo do Irão. Sim. Já não têm medo do Irão. Aqueles lindos bombardeiros B-2 entraram e atingiram o alvo, cada bomba, e o obliteraram. E em um mês eles iriam ter uma arma nuclear. Isso era uma grande ameaça. E eles não a teriam mais. Agora o Irã Mas se o obliterarem, qual é o problema? Quer dizer, se não há mais, estão a tentar reiniciar o programa nuclear? Bem, ouvi dizer que sim. E se o fizerem, e eu os avisar, se o fizerem, vamos mandá-los de volta para fazer o trabalho deles de novo. Então, seu entendimento é que tentaram religar e por isso ameaça a força? Eles tentaram voltar ao local, nem sequer conseguiram chegar perto. Houve uma obliteração total, mas eles estavam pensando em começar um novo local em uma parte diferente do país. Nós ficamos sabendo disso. Eu disse, se fizerem isso, vamos fazer coisas muito ruins a vocês. O presidente sabe o que fala? Não, duas coisas aqui. O enriquecimento nuclear que ele tentou danificar e que, claro, foi danificado, e o trabalho no desenvolvimento de uma arma nuclear. Agora, me parece, há uma nova estratégia de defesa nacional lançada em janeiro, no mês passado, e ela diz, se as coisas ficarem, esta é uma citação direta, se as coisas piorarem, os líderes iranianos talvez queiram reconsiderar a decisão de não construir uma arma nuclear. Uau! Então, em outras palavras, eles ainda não tomaram a decisão de construir uma arma nuclear. Agora, concordo com o Larry, eles são tentados a fazer isso. E a mesma especulação surgiu após os ataques de junho, mas é preciso que o Ayatollah dê esta fátua para mudar a fátua. E as mesmas pessoas com quem o Larry tem conversado me disseram que isto teria de ser uma decisão aberta e pública, livremente debatida no Parlamento iraniano. E ainda não ouvimos. E eu tendo a pensar que vão manter a fátua, porque não precisam de uma arma nuclear. Tem um potencial de destruição inacreditável se decidirem usá-lo contra Israel. Larry, qual a sua opinião sobre o que o Trump acabou de dizer ao entrevistador? Bem, não há, de fato, nenhuma consistência lógica nisso. E acho que não deveríamos nos surpreender com isso, porque o que o questionador estava tentando perguntar era, se você o obliterasse, como existiria algo para voltar e tentar obliterar de novo? E sabe, então isso não é sobre armas nucleares de forma alguma. Isto é sobre mudança de regime. Agora, o próprio Trump pode não estar a dizer isso, mas as pessoas à sua volta estão. E tivemos agora admissões abertas por Scott Bessent de que os Estados Unidos cometeram repetidos atos de guerra contra o Irão ao atacá-lo economicamente. E, como você bem sabe, a Rússia... Você percebeu o Trump dizendo que o Irã é uma bagunça por nossa causa? Sim, exatamente. Nós criamos o caos económico e o sofrimento que foi projetado para desencadear protestos, mas vamos também olhar para a outra coisa no horizonte. Navios de guerra da China e da Rússia estão agora a caminho do mar, logo ao sul do Irã, para realizar exercícios militares navais conjuntos.
Agora, isto não se trata de uma resposta às ameaças dos Estados Unidos, pelo menos não de forma direta, porque este, na verdade, é um exercício militar anual que a China e a Rússia começaram a conduzir em 2019. Por que eles começaram a fazer isso em 2019? Porque em 2018, Donald Trump desmantelou o JCPOA, que a China e a Rússia haviam assinado. E eu acho que foi nesse momento que a China e a Rússia decidiram que precisavam começar a tomar medidas ativas para apoiar o Irã. E este é, já o 8º ano deste exercício. E eles vão realizá-lo, ouvi dizer, desde meados de fevereiro até a primeira semana de março. Mas o que isso significa é que, com a presença deles, isso vai reduzir a chance de os Estados Unidos iniciarem qualquer tipo de ação militar contra o Irã, pois eles também estariam potencialmente tendo que lidar com navios de guerra russos e chineses. Mais cedo, hoje, a indústria de defesa da China revelou este radar que o coronel McGregor relata, este ILC-8B, o que foi entregue ao Irã. E aparentemente, Larry, você terá que nos dizer o que isso significa. Ele é capaz de detectar aeronaves de caça furtivas. O que exatamente isso quer dizer? Bem, o FC-35, você sabe, o mais proeminente caça-bombardeiro de 5ª geração para os Estados Unidos, que supostamente é uma aeronave furtiva. Então, o que isto significa é quando eles estão, digamos que o Irã decida desdobrá-los a uma distância de 50 a 100 quilômetros dentro das fronteiras do Irã, virados para fora em direção ao Golfo e virados para sul em direção ao Mar Arábico. Eles terão, então, um aviso prévio de que qualquer uma dessas aeronaves, assim que estiverem a 700 ou, digamos, 600 quilômetros do Irã, o Irã poderá, então, começar a atacá-las. E eu acredito que os russos e chineses forneceram sistemas de defesa aérea que podem funcionar em conjunto com aquele radar para que eles consigam abater aeronaves americanas se ousarmos atacar. Antes de deixarmos o Irã e passarmos para outro assunto, é preciso mostrar este clipe para vocês dois. Este é o vice-presidente Vance sendo entrevistado pela minha amiga e ex-colega, a adorável Megyn Kelly, mas ele realmente não sabe do que está falando, mas depois é seguido por uma entrevista de 11 anos na Fox com outro amigo meu, David Asman, o que para mim foi bastante revelador. E o convidado é um ex-alto funcionário da CIA, prestem atenção. Então... eu conhecia o Dewey, sim, conhecia. Gostaria de ouvir o que vocês dois têm a dizer sobre isso. Chris, número 17. O que acontece quando as mesmas pessoas que atacam shoppings ou jogam aviões em prédios têm uma arma nuclear? Isso é inaceitável. E não são só eles, porque se os iranianos conseguirem uma arma nuclear, sabe quem consegue uma arma nuclear, tipo no dia seguinte? Os árabes sauditas, o Sr. Claridge tem falado sobre a Arábia Saudita, ele certamente tem mais dinheiro do que qualquer um no Oriente Médio. O senhor está preocupado com a possibilidade de eles obterem uma bomba nuclear? Os sauditas já têm a bomba, mas as pessoas se esquecem. Espere um segundo, Sr. Claridge. Deixe-me apenas enfatizar esse ponto, porque esse é um ponto importante. Você disse que a Arábia Saudita já tem uma bomba nuclear? Bem, há várias. As pessoas esquecem que foram os sauditas que financiaram a bomba paquistanesa. Eles investiram bilhões de dólares naquele esforço para criar aquela capacidade nuclear. E em troca, é claro, eles obtiveram algo. Bem, as pessoas podem discutir se era a posse de 4 dispositivos nucleares ou 7, esse é o argumento. Mas ninguém, que está por dentro, discute que eles têm acesso a armas nucleares. Deixando de lado o vice-presidente que está equiparando o governo do Irã ao ISIS, Larry, a declaração feita por aquele sujeito, Claridge, é realmente crível. Sim. Dewey é um tipo. Ele era um dos que se vestiam de forma mais chamativa na diretoria de operações número 1. Ele estabeleceu o Centro de Contra-Terrorismo. Ele foi o primeiro a liderar isso quando foi criado, eu acredito, em 86, 87. Então, ele sabe exatamente do que está falando. E o Dewey, apesar de algumas falhas morais que poderíamos discutir fora do ar, ele sabia do que estava falando. Ele não era uma fraude, ele não era de muita conversa.
Ah, sim, ele era. Se ele diz que é verdade, então é. Ray, seus pensamentos sobre este cavalheiro e sobre o que ele disse. Bem, agora será que eu entendi? O Larry a dizer que ele acredita que a Arábia Saudita possui entre 4 e 7 armas nucleares, foi o que Claridge afirmou. Sim, não ouvi dizer um número, mas ele disse que tinha múltiplos, não disse? Bem, Mas sim. ele disse, não se pode realmente contestar que eles o possuem e há algumas discussões sobre se são 4 ou 7. Sim, prossiga daí, Ray. Há demasiados de nós. No departamento de operações que querem criar este mito, isso é bobagem, é loucura. Os sauditas não têm uma arma nuclear. Por mais que eles tenham ajudado o Paquistão com dinheiro, isso não quer dizer que o Paquistão tenha dito, certo, nós lhes daremos de 4 a 7 armas nucleares em troca. Eu conheço o Dewey, eu costumava lidar com ele quando ele estava à frente das operações no Afeganistão. Ele, não acreditem nele. Não acredito nele mais do que nos outros agentes que falam com a imprensa e às vezes falam conosco. Nossa. Será que sabemos se nas negociações ucranianas, os ucranianos reconhecem que estão nas últimas, Larry? Não o fazem. E, francamente, penso que é apenas uma perda de tempo para a Rússia fazer isso. Novamente, com esta tentativa de assassinato hoje de o general que está a liderar, Kuntsev, este era o seu adjunto. Tentaram matá-lo. E ele sobreviveu, talvez milagrosamente. E não há absolutamente nada. A Rússia não tem a intenção de ceder território em troca de um cessar-fogo. E eu não vejo a Ucrânia, nada do que o Zelensky diz, indica que eles estejam dispostos a fazer isso também. Então, sabe, eles estão apenas ganhando tempo para conversar. Enquanto isso, a guerra continua acontecendo no terreno. E o avanço das forças russas está se acelerando cada vez mais, em vez de diminuir. Ray, você aceita a ideia de que os americanos estão neste exato momento engajados em 2 frentes de negociações que são paralelas e distintas, uma delas sendo conduzida com os russos e também com os ucranianos, no sentido de tentar encontrar uma forma de colocar um fim definitivo à operação militar especial, e a outra ocorrendo diretamente com os russos, visando restabelecer o que seriam relações diplomáticas perfeitamente normais entre os Estados Unidos e a própria Federação Russa? Bem, até o momento em que Trump decidiu não honrar a proposta feita por Putin lá em setembro para manter os limites do Tratado New START, os russos estavam, em primeiro lugar, preocupados em desenvolver boas relações com os Estados Unidos. Eu acho que isso agora se limita a evitar qualquer coisa que causaria uma guerra nuclear. Bem, é uma situação diferente agora, mas o que temos agora é que os russos estão vencendo. Não há razão para os russos fazerem concessões, mas é preciso perguntar a si mesmo por que o Putin receberia Wittkov 7 vezes ou passaria 3, 4, uma vez 5 horas com ele. Os russos têm um certo interesse em fazer com que tudo isso pareça ser um acordo negociado. Por que isso? Porque eles querem a presença dos Estados Unidos na Europa para que os americanos possam respeitar o seu interesse básico, aquilo que eles chamam de interesse central, e garantir que nada disso volta a acontecer. Então, é exatamente isso que vai acontecer após o pior cenário, que seria uma vitória russa. A questão é se a Rússia tem que ir mais longe do que realmente quer em direção ao Ocidente, ou se pode fazer algum tipo de acordo que só os EUAR podem garantir, e eu acho que é esta última. Esse é o seu interesse principal. Só para a gente poder retomar o assunto, sobre o seu amigo Larry e também sobre o seu amigo que não parece estar nada contente, o Ray, o Sr. Claridge, ele de fato chegou a mencionar algo entre 4 a 7 armas nucleares, mas a verdade é que ninguém que realmente conheça bem os fatos defende a ideia de que eles possuam acesso a esse tipo de armamento. Então, não sei, eles poderiam ser terceirizados pelo Paquistão. Eu não penso necessariamente que não é como se a Arábia Saudita estivesse sentada com a capacidade de, entre aspas, entregar o que é a outra questão, na verdade. Certo. Só o Netanyahu. A última pergunta para vocês dois. Netanyahu ainda está aterrorizado com a resposta iraniana a um ataque americano, a resposta a Israel e ao seu... Se sim, o seu terror é suficiente para dissuadir o Trump do ataque que algumas pessoas acham que vai acontecer este fim de semana. Ray? O Trump é muito imprevisível.
A minha impressão é que Netanyahu está a dizer, olha, estamos numa situação melhor do que em junho. Não o faça, pode levar à destruição de Israel. Não queremos isso e não queremos ser forçados a usar uma arma nuclear para nos defendermos, por isso não o faça, Trump. Essa é uma das principais razões, penso eu, que o presidente... Larry, a mesma pergunta que fiz a você e vou acrescentar mais uma. O Netanyahu fugiu de Israel em junho? Não, não, ele estava lá. Ele estava escondido num bunker. O que é interessante é a história de fundo que estamos a começar a ter agora sobre estas negociações. Que, em primeiro lugar, eles não estavam cara a cara de todo. Eles estão a jogar ao telefone estragado. De que negociações você fala agora? Entre o Irã e os Estados Unidos. Então, o Irã vai conversar com os Omanis e depois os Omanis vão conversar com os Estados Unidos. Então os voltam e conversam com os Omanis, que por sua vez voltam e conversam e eles estavam estabelecendo os termos para a negociação. Num dado momento, porém, a delegação dos UA entrou e os iranianos inicialmente rejeitaram a entrada do chefe do CENTCOM. Quando ele finalmente conseguiu entrar na sala, os iranianos recusaram-se a apertar a mão dele. Eles só apertaram a mão de Witkoff. Então, sabe, uma situação um pouco tensa por lá. E eu acho, sabe, o Bibi, se ele tiver um pingo de juízo na cabeça, a última coisa, ele pode, sabe, estar emocionalmente inclinado a apoiar um ataque, mas eu acho que ele ainda tem alguns oficiais militares sãos e sensatos ao redor dele que estão dizendo, não faça isso porque, vamos nos machucar feio. Entendi, senhores, muito obrigado, muito agradecido. O Larry, claro, vocês dois estarão conosco na segunda-feira. O Larry num novo horário, porque ele gosta de acordar cedo. Estará conosco às 9 da manhã. Obrigado, pessoal. Vejo vocês dois. Deixe-me apenas dizer que se eu não ouvi Dewey Cleveridge muito bem, peço desculpas, mas ouvi-o dizer que entre 4 e 7 armas foram entregues à Arábia Saudita. Eu ouvi a mesma coisa com uma certa margem de dúvida se eles sabiam como usá-los, mas eu ouvi a mesma coisa. Não precisa se desculpar, Ray, mas obrigado, pessoal. Tenham um ótimo fim de semana.